Gente, tem algumas datas do calendário cristão que são muito claras e a gente comemora com muita facilidade, porque estão presentes até na cultura. Essas datas são tão fortes que às vezes até perdem o sentido, né? O Natal, por exemplo, quando substituíram Cristo por Papai Noel, a Páscoa, que inventaram o tal do coelho com ovo de chocolate. Mas, enfim, são datas que a gente celebra, que nós cristãos celebramos também com muita clareza no coração, sabemos muito bem o que elas significam. Mas hoje também é uma data especial, uma data que normalmente as pessoas não se dão conta, mas é uma data muito especial. Esse é o primeiro domingo depois da Páscoa. E por que ele é tão especial, Josemar? Porque hoje é o dia que Jesus Cristo quebrou o silêncio. Hoje é o dia que Jesus Cristo quebrou o silêncio que prendia as pessoas ao medo, à insegurança, que prendia as pessoas à religiosidade, ao ódio. Hoje é o primeiro domingo depois da ressurreição, em que Jesus Cristo vem falar com o seu povo. É um dia muito importante. É um dia que normalmente a gente esquece dentro do calendário cristão, mas é o dia em que Jesus Cristo pela primeira vez apareceu para os seus 12 e foi conversar com eles e explicar coisas extremamente valiosas. Hoje nós vamos falar, e quem quiser já ir abrindo a Bíblia, nós vamos falar sobre o dia em que Jesus Cristo quebrou o silêncio. E esse dia está registrado em João capítulo 20, a partir do verso 19. Mas na primeira parte desse capítulo é muito interessante, porque a primeira metade desse capítulo aí, do verso 1 até o 18, João está narrando o túmulo vazio. João está apontando o tempo inteiro para o túmulo vazio. E não há uma só palavra de Cristo a esse respeito. Há um silêncio sombrio. E se você olhar, você que já abriu a sua Bíblia, e se você olhar aí no capítulo 20, verso 9 do Evangelho de João, você vai ver que João registra que aqueles homens não compreendiam, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura, ou seja, conforme toda a profecia anterior, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Rapaz, pense num quadro estranho. Eram homens que tinham andado com Jesus Cristo durante anos, tinham visto Jesus Cristo curar leprosos, ressuscitar mortos, tinham visto Jesus Cristo transformar água em vinho, andar sobre as águas. Eu não estou falando das pessoas que ouviram falar, eu estou falando das pessoas que viram Jesus Cristo fazer todas essas coisas. Eram os 12, os que estavam mais próximos. Eram os 12 que estavam dentro do barco e viram Jesus dizer ao mar: aquieta-te. Eram os 12 que estavam no casamento, nas bodas de Caná, que viram o vinho acabar e Jesus Cristo transformar barris de água em barris de vinho. Eram os 12 que viram Lázaro ressuscitar, que viram o filho da viúva de Naim se levantar do esquife. Eram esses caras aqui, eles ainda não tinham compreendido. Esses 12 participaram de uma viagem tremenda, que é quando Jesus sai de Nazaré em direção a Jerusalém. E no meio dessa viagem, tantas vezes Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que ele morra e que ressuscite no terceiro dia. E agora, depois que Jesus Cristo morre, depois que o túmulo está vazio, João revela:
eles ainda não tinham compreendido aquilo que estava nas Escrituras, aquilo que eles conheciam também por meio da palavra de Deus que eles estudavam. E aquilo que havia sido dito e aquilo que tinha sido mostrado a eles pelo próprio Jesus, eles não compreendiam que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Cara, que coisa! Mas agora, no silêncio dessa semana, depois da ressurreição de Jesus Cristo, ainda havia muita dúvida. Eles já entendiam que Jesus tinha ressuscitado. Quando as Marias chegaram no túmulo, ouviram um anjo anunciar: mulher, por que tu procuras entre os mortos aquele que vive? E aí a linda frase: ele não está aqui, ressuscitou. Elas correm de volta e vão contar aos homens. E aqueles saem correndo para ver o túmulo de Jesus. E quando chegam lá, encontram o túmulo não apenas vazio, mas encontram lá dentro as faixas que envolviam o corpo de Jesus e o lenço que estava sobre ele. E as faixas estavam cuidadosamente colocadas num lugar, e o lenço dobrado em outro lugar, separado das faixas, indicando que aquele que estava ali iria voltar. Porque o símbolo do lenço dobrado é um símbolo muito forte para a cultura da época. Quando se dobrava aquele pano e deixava sobre o aposento, indicava-se que ia se retornar. Mas sabe, continuava a dúvida e continuava o medo. Eu imagino, e aqui é uma especulação minha, mas eu imagino que aqueles homens entenderam que Jesus Cristo havia ressuscitado e talvez tenham pensado: Jesus Cristo resolveu o problema dele. Ele morreu e ressuscitou. Ele resolveu o problema dele, mas nós não. O nosso problema ainda não foi resolvido. Eu digo isso com base nas Escrituras, é uma especulação, mas eu digo isso com base no texto de João 20, a partir do 19, vamos ler juntos. Diz assim a palavra: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Feliz os que não me viram e creram.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra e submissos a ela. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos revele aquilo que precisa ser revelado nessa noite e que aplique aos nossos corações e à nossa vida tudo aquilo que necessitas, tudo aquilo que queres, todas as transformações que desejas operar em meio de nós e por meio de nós. É assim que te oramos no nome santo de Jesus. Amém. O verso 19 é onde eu fundamento a minha teoria de que aqueles homens talvez pensassem que Jesus Cristo tinha apenas resolvido o seu próprio problema. Ele morreu, ele ressuscitou, está de boa no céu. E nós? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia narra que ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, aqueles homens não tinham compreendido ainda que a ressurreição era para todos, que a vida eterna estava aberta diante deles. Aqueles homens ainda não haviam compreendido o significado real, total, completo da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles ainda estavam trancados, com medo. Eles ainda estavam escondidos dos judeus, temendo açoites, temendo a morte, temendo serem punidos pela sua fé, ou melhor, temendo serem punidos porque andaram com Jesus de Nazaré. Mas aí eu fico numa dúvida. Aliás, eu jogo uma questão retórica aqui. Por que é que esses homens que estavam trancados com tanto medo dos judeus, depois abriram essas portas e saíram pregando o nome do Senhor? Por que esses homens que tinham medo de serem açoitados, quando foram açoitados, como mostra lá em Atos dos Apóstolos, saíram considerando-se felizes por serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor, como mostra lá em Atos 4:13. Por que é que esses homens que estavam com medo de serem repreendidos, presos, ameaçados pelos judeus, todos eles, à exceção de João, tiveram uma morte trágica e consideraram honroso morrer pelo nome do Senhor Jesus? O que é que deu essa coragem inesperada a homens que se trancavam, a homens que haviam corrido quando Jesus foi preso, homens que negaram a Jesus na noite de sua morte, como Pedro, que se esconderam como todos os outros? O que é que deu a eles esse ímpeto, essa coragem para se levantar, para abrir as portas e ir para o mundo e dizer: epa, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Salvador, e bem-aventurado todo aquele que nele crê, porque ganhará a vida eterna. E não tiveram medo, mas nenhum medo de apanhar, não tiveram medo de morrer, não tiveram medo de serem envergonhados, não tiveram mais nenhum medo. O que levou esses homens a isso? Foi a voz do Senhor quebrando o silêncio do túmulo vazio. Quando aqueles homens estavam assustados, presos no seu próprio ambiente, presos numa sala, numa casa, sei lá onde, presos por eles mesmos, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A voz de Jesus quebrou o silêncio que gerava medo.
trazendo paz e mostrando a natureza da sua ressurreição. Aqueles homens tinham um motivo real para ter medo. Eles não estavam com síndrome do pânico, eles não eram frouxos, eles sabiam o que estava esperando pela vida deles. Eles sabiam que os judeus, em algum momento, quando colocassem as mãos sobre eles, iam fazê-los sofrer muito. Mas sabe, o que mudou na história desses caras é que Jesus chegou e mostrou qual era a natureza da sua ressurreição. A primeira coisa que Jesus mostrou a eles foram as suas mãos. Jesus levantou aqui e mostrou a ele a sua ferida lateral. Jesus mostrou que ele havia ressuscitado com carne e com ossos. Jesus Cristo mostrou que ele havia vencido a morte, mas vencido por inteiro. E voltou com o seu corpo ressuscitado e seu corpo glorificado como ser humano, a exemplo da nova criação que ele está nesse momento executando. Jesus Cristo mostrou que não apenas venceu a sua própria morte, mas venceu a morte imposta pelo pecado, como condição do pecado. Ele mostrou que esse corpo que hoje se deteriora, esse corpo que hoje envelhece, esse corpo que um dia será comido por vermes, esse corpo que um dia, sei lá, talvez seja jogado às cinzas, talvez seja tomado pelo mar, esse corpo um dia será completamente restaurado e glorificado e não mais perecerá, porque não sofrerá mais os efeitos da morte e do pecado. Era isso que Jesus Cristo estava mostrando a esses homens. Jesus Cristo estava mostrando um novo aspecto da realidade divina. Ele estava mostrando que na obra dele na cruz não houve apenas salvação, mas houve o início da restauração do universo. E pela primeira vez um corpo glorificado era visto. E a ideia de eternidade estava presente na vida daqueles homens. Pela primeira vez aqueles homens conseguiram compreender o que significava a ressurreição de Cristo em todos os seus aspectos. E agora sim, agora eles sabiam que não havia mais nada para temer. Agora eles sabiam que a morte já estava vencida, agora eles compreendiam o sentido de eternidade, agora eles sabiam que ao morrer, o seu problema também estava resolvido. Acabou o medo, acabou o medo. Jesus entra no meio deles, sem se importar com portas fechadas, nem com paredes lacradas, apenas aparece no meio dele. Mostra-lhe as suas chagas e diz: a paz esteja convosco. Ah, que coisa linda Jesus Cristo falando sobre a paz que está sobre eles. Uma paz estranha, uma paz que tem muito a ver com a sua ressurreição. Uma paz que não era a mesma que nós imaginamos. Uma paz que tem a ver com o versículo 21 e 22, quando ele diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A mesma voz de Jesus que quebrou o silêncio que gerava medo, essa voz agora quebra o silêncio que nos impede de ir adiante, de fazer a sua vontade, de fazer a sua obra. Quando ele olha para aqueles homens e repete: paz seja convosco, ele não está falando de tranquilidade. A paz em Cristo é uma coisa bastante diferente. Paulo se refere a ela em Filipenses 4:7 como a paz de Deus que excede a todo entendimento. Uma paz que ultrapassa os limites do entendimento. Por quê?
Porque a paz de Jesus Cristo não tem nada a ver com tranquilidade. Se essa paz que ele fala tivesse a ver com tranquilidade, ele estaria se desmentindo. Porque nesse mesmo livro de João, no capítulo 16, verso 33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz a que Jesus Cristo se refere é a capacidade de sentir-se tranquilo por dentro, quando o mundo todo está desesperado por fora. A paz que Jesus Cristo está falando é a paz para seguir o seu chamado, porque quando ele diz, paz seja com vocês, imediatamente ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E eu te envio para quê? Para que Jesus Cristo, para que Deus enviou Jesus Cristo? Para pregar uma boa nova que o mundo não queria ouvir. O mundo estava muito feliz, entre aspas, sem Deus. O mundo estava correndo muito tranquilamente sem essa mensagem. E é essa mensagem que nós temos medo de apregoar. É essa mensagem de Cristo que nos faz ter medo de sermos confrontados, negados, humilhados. É essa mensagem que nós temos medo de colocar para fora no nosso trabalho. É essa mensagem que nós temos medo de anunciar na universidade. É essa mensagem que nós temos medo de anunciar nos nossos prédios, na nossa vizinhança. É essa mensagem que às vezes temos medo de anunciar até dentro da nossa família. E Jesus Cristo está dizendo, paz seja com vocês, para anunciar essa mensagem. Rapaz, é uma loucura. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Porque essa paz não tem nada a ver com vida tranquila. Essa paz tem a ver com a tranquilidade de quem sabe que está indo para uma guerra em nome do Senhor Jesus. É dessa paz que ele está falando. Essa paz tem a ver com a sua ressurreição. Essa paz tem a ver com a saída do túmulo. Essa paz tem a ver com pessoas que acreditam verdadeiramente no que estão fazendo. Como os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu nunca lembro dos nomes corretos. É Ananias, Azarias e... sei lá, esqueci. Sadraque, Mesaque e Abednego, que chegam para Nabucodonosor e dizem, ô Nabucodonosor, é o seguinte, se o meu Deus quiser me livrar dessa fornalha, ele me livra, mas se ele não me livrar, pode me jogar aí dentro, que eu não vou adorar outro Deus. Isso é a paz de Deus. A paz a que ele se refere é a paz que Daniel encontrou na cova dos leões. Meu rei, pode me jogar lá dentro, porque eu não vou deixar de orar ao meu Deus, não. É a paz que Davi encontrou, escondido nas cavernas do deserto, perseguido pelo seu próprio filho. De quem diz, eu posso ser morto no deserto, mas eu não vou negar o meu Deus. É a paz que José encontrou no fundo do poço, que seus irmãos lhe jogaram. É a paz que José encontrou nos cárceres do Egito, quando foi preso sem nenhuma culpa. É a paz de um coração limpo, de quem serve a Deus e atende o seu chamado. É a paz de quem compreende que é chamado para uma guerra espiritual que não tem nada a ver com tranquilidade. Não tem nada a ver com tranquilidade. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus Cristo foi enviado para a morte, não para a tranquilidade. E Ele está nos enviando para o cumprimento da sua obra. Mas antes disso, Ele mostrou
a natureza da sua ressurreição. Ele mostrou antes disso que ele venceu a morte. Ele mostrou antes disso o significado da eternidade e o significado de toda a sua luta. Ele mostrou antes disso que, apesar de estar nos colocando numa situação comprometedora de tudo aquilo que humanamente nós valorizamos, Ele está nos colocando numa situação privilegiada diante daquilo que nenhum ser humano pode conquistar. Ele nos mostrou antes de tudo que a guerra que nós vamos enfrentar já foi vencida por Ele. O que está em jogo aqui, meus queridos, é que Jesus Cristo não nos deu tranquilidade. Ele nunca ofereceu isso. Ele ofereceu paz para saber que se sofrermos, sofreremos em nome dEle. E se sofrermos em nome dEle, seremos eternamente recompensados. Para todos sempre receberemos a recompensa dos breves e momentâneos sofrimentos deste tempo. Essa é a mensagem que ele passa aqui. Em seguida, Jesus Cristo olha para aqueles discípulos. Como quem diz, olha, eu vim da morte, eu venci a morte, para lhes enviar para a mesma morte, mas também para a mesma ressurreição e para a mesma salvação que eu estou mostrando a vocês. E ao mostrar isso, Jesus Cristo sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E que coisa linda é esse momento, porque esse é o momento em que inicia de fato a recriação de todo o universo. Esse é um momento tremendo, porque, sabe, só existiu um momento anterior a esse, que fala sobre sopro. Foi quando Deus formou Adão com suas próprias mãos e soprou a vida em Adão, e ao soprar a vida em Adão, ele se tornou um ser vivente. E agora Jesus Cristo sopra sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos, e diz: recebam o Espírito Santo. E que Espírito? O mesmo Espírito que Deus havia colocado em Adão. E esse sopro de Jesus Cristo é o início de toda a restauração do universo, a começar das pessoas que creem nele e que receberão o Espírito Santo. Ele estava antecipando, Atos 2 estava, mas ele estava principalmente reiniciando a obra que foi criada lá, que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Ele estava consertando as coisas com um novo sopro. Ele estava nos chamando e nos empoderando para cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. Ele diz: eu vos envio assim como o meu Pai me enviou, só que eu estou lhes empoderando com um novo nascimento. Eu estou lhes empoderando com um Espírito que lhe dará desde já a vida eterna. Eu estou lhes empoderando com a vitória sobre a morte. Eu estou dando a vocês uma arma invencível, que todos os homens da terra, qualquer homem sobre a terra pode matar o seu corpo. Mas agora que soprei o Espírito sobre vocês, não há como tirarem isso da sua vida. Não há como lhe tirarem a vida eterna. Não há como retirarem de vocês o efeito da ressurreição. Compreendam que antes desse sopro, toda a humanidade estava sujeita aos efeitos do pecado de Adão. Mas agora não. Agora teve um novo sopro. O sopro da eterna aliança. O sopro da inquebrável aliança. Da aliança feita na morte e na ressurreição de Cristo. É uma mudança drástica, plena, perfeita, absoluta da condição humana. Aqueles que não tinham mais esperança, agora têm esperança.
Aquilo que Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10. Aqueles que não eram povo, agora são povo. Aqueles que não tinham nome, agora chamam-se filhos de Deus. Esse sopro reinicia a história da humanidade com Deus. Esse sopro empodera você, me empodera, nos empodera, porque aquilo que se cumpre em Atos capítulo 2 é o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8, que ao descer sobre vós o Espírito Santo recebereis o poder de serdes as minhas testemunhas. Esse poder que Jesus Cristo estava dando aos seus apóstolos antecipadamente, e que no dia de Pentecostes faz cumprir a promessa que estava lá em Joel capítulo 2, lá no Antigo Testamento, 600 anos antes dele nascer, já estava profetizado que a sua igreja receberia poder, receberia o Espírito Santo, receberia os dons, receberia a capacidade de testemunhar da presença de Deus. Ali estava escrito que os vossos velhos terão sonhos, que vossos jovens terão visões. Ali estava profetizada a obra que nós receberíamos para sermos empoderados ou capacitados para cumprir o chamado de Jesus Cristo. Quando a voz do Senhor quebrou o silêncio do túmulo vazio, Ele não apenas arrancou os medos dos corações dos que creem, mostrando a eles o efeito da ressurreição, mas Ele também quebrou todo o ostracismo, toda a vontade de ficar parado, toda a negligência espiritual, todo o cansaço espiritual é quebrado nessas palavras do Senhor. Agora me responda, aliás, responda a mim não, responda a você mesmo. De que serve o Espírito Santo em uma igreja que não se move? De que serve o Espírito Santo numa pessoa que não assume o chamado de Jesus Cristo? Ele não serviria para nada. A única razão desse Espírito ter sido soprado sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus, é para nos dar força, para fazermos a obra do Senhor, para realizarmos a sua vontade, o seu chamado aqui na terra. Portanto, o lugar de quem recebeu o Espírito Santo não é debaixo do teto dos templos. O lugar de quem recebeu o chamado do Espírito Santo é na rua, é nos hospitais, é nos condomínios, é nas escolas, é nas universidades, é nos trabalhos, é onde existirem pessoas precisando da palavra de Deus. Ali é onde devem estar a igreja, ali é onde deve estar cada um de nós, ali é onde deve estar aquele que é portador do Espírito Santo de Deus. Senão o sopro do Senhor terá sido em vão, senão o Espírito Santo de Deus está fora de operação na sua vida, e isso não faz o menor sentido. O Senhor Jesus quebrou o silêncio do túmulo vazio, e com isso Ele acabou todo o medo, porque no amor de Cristo não há medo. O Senhor Jesus quebrou o silêncio do túmulo vazio, e nos deu capacidade para seguirmos adiante com o projeto dEle. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus quebrou o silêncio do túmulo vazio para aperfeiçoar as nossas relações interpessoais. No versículo 23, se nós não prestarmos atenção direito, parece um parêntese. Ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. No dia em que Jesus Cristo quebra o silêncio do túmulo vazio, Ele escolhe um tema específico para falar àquele povo. Ele poderia ter escolhido tantos outros temas. Jesus Cristo poderia ter falado sobre a sua divindade,
Jesus Cristo poderia ter falado sobre o céu maravilhoso. Jesus Cristo poderia ter falado sobre sua viagem esquisita, que a palavra diz que ele foi até a casa dos condenados. Ele poderia ter explicado tantas dúvidas, mas ele decidiu falar sobre uma coisa específica, sobre perdão. Eita, Lelê, no meio de um momento tão transformador, no meio em que Jesus está reiniciando a obra de criação do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ele decide parar e falar sobre perdão. E aqui ele coloca uma frase que desmente uma falsa teologia. A ideia de que Deus perdoa a todos. Meu irmão, a conversa não é bem assim, não. Olha de novo o que está escrito aí. Se. Tem um se aí. E se é a palavrinha mínima, mas é a palavra mais desmantelada que existe no vocabulário mundial. O tal do se, ele desmantela tudo. É o tal do se, é a condicionante. É a famosa condição. E aqui ele coloca uma condição profunda no seu relacionamento conosco. Ele diz: se você perdoar alguém, os seus pecados serão perdoados. Se não perdoar, você não será perdoado. Isso aqui está em conformidade plena com a oração que Jesus nos ensinou logo no início do seu ministério, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Ensina-nos, perdoa-nos assim como temos perdoado. E é interessante porque essas são as duas únicas passagens em que eu vejo o homem ser o modelo para Deus e não Deus para o homem. Por quê? O que está escrito lá na oração do Pai Nosso é: Pai, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Eu sou o modelo. Rapaz, isso não faz tremer suas pernas, não? As minhas tremem. As minhas tremem. Sabe por quê, gente? Porque o perdão humano é uma coisa interessante. Você diz assim: eu perdoo, mas não quero mais nem conversa. Você já pensou se Deus lhe perdoar desse jeito? Se Deus olhar para você e disser: eu perdoo você, sujeito, mas não quero mais nem conversa contigo. Você já pensou o que seria de você? Meu irmão, agora isso não é brincadeira não, eu estou dizendo em tom de brincadeira, mas, cara, isso é a realidade. Nós somos o modelo do perdão para Deus. Então, se eu demoro a perdoar e eu estou dizendo: o Senhor me perdoa do jeito que eu estou perdoando, Ele vai demorar a me perdoar. Se eu, para perdoar, eu preciso punir, então Ele vai me punir ao invés de perdoar. Esse perdãozinho michuruca que diz: eu te perdoo, mas você vai ter que pagar pelo que fez. Não é assim o perdão humano? Pois esse é o perdão que vai modelar a ação de Deus. Pai, perdoa-me da mesma forma que eu tenho perdoado aos que me ofenderam. E aqui tem uma gravidade extrema. Tem uma gravidade extrema. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E aí, meu querido, o negócio é feio. O negócio é feio. Porque se nós não formos perdoados por Deus, isso significa que nós iremos para o inferno.
É triste. Portanto, repense a condição dos relacionamentos, dos seus relacionamentos, dos nossos relacionamentos. Repense as estruturas da sua vida familiar, de suas amizades, do seu passado, do seu futuro. Sabe, tem um ditado antigo que diz que mágoa é como você tomar um veneno esperando que outra pessoa morra. Cara, e é isso mesmo. Você fica ali remoendo por dentro a mágoa contra outra pessoa, você fica ali remoendo, amaldiçoando, falando, e você não se dá conta de que quem está morrendo é você e a outra pessoa está lá, vivendo. E você aqui, morrendo, tomando mais do seu veneno, esperando que ele morra. E sabe o que é o pior dessa história? É que quando você mantém esse tipo de relação com o outro, você está mantendo esse tipo de relação com Deus e está dizendo mais, Senhor, é para tu agir da mesma forma comigo. Vou te dizer, falta de perdão é atraso de vida. E Jesus Cristo está querendo te libertar dessa história. Ele está querendo te libertar dessa história, Ele está querendo colocar um novo padrão de vida para você. Ele está querendo colocar aquele padrão que ele cita no Sermão da Montanha: se baterem uma face, oferece a outra, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2, se quiserem tomar a tua túnica, entrega também, sabe, a tua capa, sei lá, ao contrário, né? Se quiserem tomar a tua capa, entrega também a tua túnica. O que ele está querendo é colocar um novo padrão de relacionamento humano, do qual depende toda a nossa eternidade. E aqui tem uma profunda relação com a natureza da ressurreição. Cara, o que nos impede de perdoar as pessoas é o nosso aspecto profundamente materialista e ligados a essa vida temporal. Se nós olharmos para a eternidade, a falta de perdão não tem sentido nenhum. Por que é que tu tem mágoa de alguém? Porque ele falou mal de você? Isso vai ser esquecido no tempo, ou perde efeito no tempo. Porque ele te roubou um dinheiro? Dinheiro você vai recuperar, meu irmão. Ou não, tanto faz. Porque ele, sei lá, porque te traiu? Meu irmão, o tempo mata todas essas coisas. E na eternidade nada disso faz sentido. Por isso que Jesus Cristo está, no dia da sua ressurreição, trazendo um tema do perdão como um tema crucial para toda a eternidade. Porque a falta de perdão nessa vida tem implicações para toda a eternidade. A falta de perdão nos impede de andar, nos impede de agir, nos impede de sermos nós mesmos, nos impede de estarmos bem nos cantos. Tem gente que está destruindo as suas vidas. Sabe por quê? Por causa de política. Cara. Teve gente daqui da igreja que me expulsou do Facebook porque eu tenho uma posição política contrária. Eu dou risada, meu amigo. Porque eu vou dizer a esse cara: meu irmão, eu te amo do mesmo jeito. Mas eu continuo com minha opinião política, eu tenho direito. Mas eu conheço gente que se intrigou da sua própria família. Por causa de política, meu amigo. E eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que se intrigou de outra pessoa por causa de política. Eu tenho um colega de profissão que saiu excluindo todo mundo do Facebook que tivesse a coisinha vermelha lá dentro. Eu digo: meu irmão, você vai arrumar muita coisa boa com isso, não vai? Cara, que é isso? Que é isso? Política, cara. Política. Futebol. Nego brigando por causa de futebol, destruindo a amizade por causa de futebol. Matando, morrendo, brigando, trocando tapa, se tornando inimigo. Pelo amor de Deus, que é isso?
famílias sendo destruídas por causa de coisas absolutamente sem sentido. Eu conheço 2 irmãos que não se falam há mais de 30 anos, morando na mesma casa, passaram mais de 15 anos morando dentro da mesma casa. Hoje cada um está casado, continuam sem se falar. Um dia eu tomei a liberdade de dizer: por que tu não fala com teu irmão? Ele falou: rapaz, já faz tanto tempo que eu não sei por quê. Né? Parece piada, mas é trágico. E aí eu disse: meu irmão, e tu não pensa em reatar essa amizade com teu irmão? Ele fez: se ele quiser que venha. Cara, que coração é esse? Detalhe, os 2 vivem dentro de igreja, cada um dentro da sua, é lógico. Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? Isso é um padrão aceito, sei lá, para quem nunca conheceu Jesus, mas para você não, meu irmão. Para você que me ouve aqui, ou pela televisão, ou pela rádio, sabe? Para você que está parando para ouvir essa palavra hoje, isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Esse teu orgulho besta, essa tua história de não perdoar, lembre-se, esse assunto é tão importante, que na primeira vez que Jesus fala, depois que ressuscita, é o assunto que vem à tona. Ele quebra o seu silêncio, falando sobre as relações interpessoais. Ele quebra o medo, em primeiro lugar. E esse medo não é apenas de ser morto, achincalhado ou qualquer coisa, não. É o medo de se relacionar. É todo tipo de medo que possa destruir a tua vida. Jesus Cristo quebra a lei. No amor não há medo. Está escrito em 1 João. No verdadeiro amor não existe medo. Porque por meio do amor, Jesus Cristo quebrou todo o medo. Está quebrado o medo. Então não tenha medo de ir lá pedir perdão, não tenha medo de ir se reconciliar, não tenha medo de reconstruir. Jesus Cristo quebrou por meio da sua palavra. Quando Ele quebrou o silêncio do túmulo vazio, Ele te empoderou, Ele quebrou todos os obstáculos que te impediam de fazer a vontade dEle, de fazer a obra dEle. Ele te deu poder por meio do Espírito Santo, Ele soprou em você o Espírito Santo, e esse Espírito Santo precisa te transformar diariamente. Precisa te transformar todos os dias de sua vida, porque você não é completo, você não é perfeito, você não é acabado, eu não sou, nenhum de nós é. Tem tanta coisa em mim que precisa ser mudada, que não foi mudada hoje, mas eu luto para que seja mudada amanhã. E é disso que Jesus está falando. Tua vida precisa ser inteira, se relacionando com os outros, assim como você quer se relacionar com o Pai. A quarta coisa que a voz de Jesus quebra quando Ele quebra o silêncio do túmulo vazio é o desespero e a falta de fé. Jesus Cristo quebra todos os empecilhos para a fé. Versículo 4 em diante diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, no mesmo cantinho. E Tomé, dessa vez, estava com eles. Apesar de estarem trancados novamente, e dessa vez não por medo, mas talvez por hábito, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus
disse a Tomé, ele se voltou logo para Tomé: coloque o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Tomé, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A banda já pode vir subindo, vamos encerrar. Mas presta atenção nessa última coisa. A voz de Jesus trouxe cura para a falta de fé e para a falta de esperança. Tomé podia ter sido repreendido, talvez. Sabe, eu fico imaginando o que um cara com a personalidade que é revelada nos evangelhos, a personalidade de Pedro, sujeito de pavio curto, um sujeito que pensava muito pouco antes de agir, talvez tenha olhado para Tomé e dito: você é doido, cara, você não viu tudo que Jesus fez, você não viu Jesus andar sobre as águas, você não viu Jesus ressuscitar Lázaro, e como se não bastasse, ele foi e ressuscitou o filho da viúva na entrada de Naim. Rapaz, você não viu todas as coisas, os leprosos, gente, aquele cara que tinha o braço encolhido, o outro que não andava lá no tanque de Betesda. Cara, você não viu isso, talvez os discípulos tenham dado uma lição, não sei se deram ou não. Eu imagino que eu faria isso, eu não sei. Eu imagino que se eu fosse amigo de Tomé, eu teria dado umas cutucadas, eu teria criticado, eu sei porque eu não presto. Ia ser desse jeito. Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus voltou. Jesus voltou porque se importou. Jesus entendeu que qualquer um de nós pode ter uma crise de fé. Jesus entende que qualquer um de nós pode passar por momentos em que a fé fraqueja, em que a gente olha e diz como Tomé: eu preciso ver para crer, eu preciso tocar, eu preciso de algo concreto. Mas Jesus não voltou para criticar Tomé. Jesus voltou no mesmo lugar e na mesma situação, olhou para Tomé e disse: Tomé, meu filho, vem cá, toca aqui, veja minhas mãos, estão aqui as chagas que você procura, estão aqui as marcas do meu amor, estão aqui as marcas da cruz. Venha, Tomé, levanta minha roupa, toca aqui no lado onde a lança do soldado me perfurou, toca. Pronto, Tomé, você já viu, meu amigo? Agora, meu querido, para de duvidar e creia. Quando Jesus olhou para o coração descrente, o coração cético, o coração dolorido, afastado de Tomé, talvez decepcionado, talvez ainda com medo, talvez ainda assustado, incerto, Jesus decidiu trabalhar na recuperação daquele homem. Jesus decidiu restaurar a fé dele e não puni-lo por ser sem fé. Jesus decidiu reconstruir a história de Tomé, porque afinal, ele estava ali reconstruindo o mundo inteiro. Ele estava dizendo: meu filho, não importa como você andou, não importa como você chegou aqui, não importa o que foi que colocou essa descrença no teu coração, olha para mim, sou eu. Para de duvidar, apenas crê, Tomé. Talvez hoje você precise restaurar a fé. Talvez você hoje tenha crises morais, crises de fé, de olhar para trás e duvidar,
de não acreditar em certas passagens, em certas coisas. Mas Jesus não quer te condenar, Jesus quer te trazer para perto dele. Quer simplesmente dizer: para de duvidar e crer, porque eu já te dei sinais, eu já fiz maravilhas. João diz que ele fez tantas coisas que não estão escritas ali. Essas palavras ele disse para Tomé. Mas as palavras seguintes ele diz de uma maneira que rompem o tempo e atravessam o coração de toda a humanidade. Ele diz assim: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Essas palavras não eram apenas para Tomé, essa palavra era para cada um de nós. Felizes os que não viram e creram. Sabe, Jesus Cristo não quer ser provado. Ele não tem interesse nenhum que alguém encontre a ossada dele, até porque essa ossada não existe. Que descubram o seu DNA dentro da tumba, ou que encontrem o manto que cobriu o seu sangue. Jesus Cristo não tem nenhum interesse em que a ciência prove que ele andou sobre as águas, que ele transformou água em vinho. Jesus Cristo não tem interesse em provas concretas de absolutamente nada. Ele tem interesse no seu coração, na sua fé. Por isso que ele disse: porque viste e creste, mas bem-aventurado é aquele que não me viu e creu. Muito mais bem-aventurado é aquele que não me viu e acreditou. Muito mais bem-aventurado é aquele que não me viu, mas acreditou. Não é o quanto você conhece dele, é o quanto você acredita nele.